Oi pessoal, tudo bem? Nessa parte aqui da gravação, a gente vai corrigir os exercícios da casa pedidos pelos alunos que tiveram dificuldades em algumas aulas, ok? Então, nossa primeira aula é a aula número 4, transmissão de calor, e a questão pedida foi a questão número 9, tá bom? Então, vamos juntos? Com relação aos processos de transferência de calor, considere as seguintes afirmativas. Então, é uma questão de transcal, ó. Transferência de calor, tá? A condução e a convecção são processos que dependem das propriedades do meio material na qual ocorre. Verdadeira, tá? A condução, lembra da lei de Fourier, ó? Fluxo é igual a K vezes A delta T sobre E. Então depende do material e depende das dimensões. A convecção, ela depende de quem? Ó, da densidade. Então lembra que o mais quente, né, o menos denso sobe e o mais denso desce, tá? Que são chamadas correntes convectivas. Primeira tá certa. A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre em líquidos e gases. Sim, com transferência de matéria, em fluidos, né? A 2 está certo. O processo de irradiação térmica está relacionado com a propagação de ondas eletromagnéticas, é o único que acontece no vácuo, na faixa do infravermelho. Calor, cuidado para não confundir com ultravioleta. Todas estão certas, letra D. Ok? Pessoal, outra que pediram foi a 14, tá? 14. Vamos lá, questão da CAF. A esterilização a seco é um método muito utilizado para esterilizar os equipamentos manuais dos hospitais, como pinças e bisturis. Basicamente, no processo de esterilização é usada uma estufa que pode alcançar altas temperaturas e possui isolamento de lã de vidro. Considere uma estufa de 0,3, 0,3, 0,3, ok? Então já vamos calcular essa área aqui, ó. Então, a área é lado ao quadrado. Então, a área vai ser quanto? 0,3, que é 3, 10 na menos 1 ao quadrado. Então, a área vai ser quanto? 9, 10, multiplica, menos 2 metros quadrados. É a área de cada face, tá? A temperatura no interior da estufa é 180, o isolamento é conseguido com lã de vidro, cujo o K, ou seja, o coeficiente de condutibilidade térmica, é de 10 na menos 2. Tá? Calorias por segundo vezes metro grau Celsius. E a espessura, o E, tá? Então, a espessura é 0,08. Vamos trabalhar tudo com potência de base 10, ó. 1, 2. 10 na menos 2, o quê? Metros. Pessoal, aqui está em metros, aqui está em metros também, está tudo certinho agora. Sabendo que a diferença entre a sala onde ela está, a estufa, é de 30. 180 menos 30 dá 150. Então, a variação de temperatura é 150. 1,5, 10 ao quadrado, graus Celsius. Ó, 1, 2. Tudo bem? Sugestão, trabalhe tudo em potência de base 10, que é mais tranquilo, ok? Aí ele fala assim, pessoal, ó. A alternativa correta que indica aproximadamente a quantidade de calor transferida em calorias no interior da sala é, ok? Então, ó, vamos trabalhar juntos aqui. Primeiro, para eu saber a quantidade de calor, aqui gente, ó, para eu saber a quantidade de calor, eu sei que fluxo é a quantidade de calor pelo tempo. O tempo eu tenho, é 32 segundos, falta o fluxo. Então, usando a lei de Fourier, fluxo é igual a K vezes A vezes delta T, né? Temperatura, sobre a espessura. Só que tem um detalhe. Isso aqui é de cada face.
E a estufa tem quantas faces, ó? 1, 2, 3, 4, 5 e a de trás, 6. Então aqui é vezes 6. Por que 6? Porque tem 6 faces, ok? Então tá aqui. Então quer dizer o quê, ó? Que o fluxo será igual a quanto? Quanto que é o K? 10 na menos 2. Quanto que é a área? 3/10 na menos 1 ao quadrado dá 9/10 na menos 2. Quem é o ΔT? 1,510 na 2, vezes o número de faces. Sobre a espessura, que é quanto? 8/10 na menos 2. Turma, ó, menos 2 com menos 2 simplifica. Menos 2 mais 2 dá 10 na 0. E 10 na 0 é 1, ok? Então, ó, faz as continhas, não faz nada de cabeça. Vamos fazer o quê? Ó? Então fica 9 vezes 1,5. Então, 9 vezes 1,5 vezes 6 dá 81, dividido por 8. Então, isso dá 10, ó, 10,125 o quê? Calorias por segundo. Mas ele quer saber o que? A quantidade de calor. Então tem que passar para lá multiplicando. Ó. Quantidade de calor Q é o fluxo, que é quanto? 10,125 vezes o tempo, que é 32. Então é isto vezes aquilo. Tudo bem? Então a quantidade de calor vezes 32 dá 324 calorias. Essa era a resposta esperada, letra D. Tudo bem? Pessoal, dessa aula me pediram só essas duas lá pelo nosso grupo. Tudo bem? Essa era a aula 4. Vamos para a próxima? Pediram exercícios da aula 5, tá? Então aqui, ó, a aula 5 é MCU. Então pediram começando pela 8. Então vamos lá na 8. Ó, na 8. Tá aqui, 8. Questão da CAF. Tá? Então eu vou na sequência solicitada, ó. 8. As bicicletas do fim do século XIX alcançavam uma velocidade média de 20 km por hora. Sua grande roda dianteira de 60 polegadas, ou aproximadamente 150 centímetros, fazia dela a máquina de propulsão humana mais rápida até então fabricada. Como os pedais são fixos ao eixo da roda, quanto maior o diâmetro da roda, maior a distância percorrida a cada giro, portanto, maior a velocidade alcançada em cada pedalada. Pessoal, são eixos separados, tá? Então essa velocidade é igual a essa, linear, né? Como se fosse aí o caso do quê? De uma, ó, fazendo uma analogia, né? De uma corrente pedalando lá na bicicleta. Considerando que o diâmetro da roda maior é 150, então isso aqui é 150. Então o raio vale 75. Esse raio aqui, ó. Tudo bem? E o outro é 30, então quer dizer que esse R' vale 15 centímetros. Qual a relação, né, qual a razão entre a velocidade angular da roda menor, que eu chamei de linha, pela maior, tá? Então, pessoal, ó, as velocidades lineares são as mesmas, ó, da roda maior e da menor. Quem é linear? É angular vezes o raio. É angular vezes o raio. O que ele pediu, tá? Vou botar a linha aqui, ó. Ele pediu, então, isto que divide isso. Então, aqui é o raio da maior, passa para cá o raio da menor, é a angular da menor sobre a angular da maior. Ele quer saber quanto é que dá isso aqui, ó. Tá? Então, isso aí vai dar o quê? O raio da maior é 75, o raio da menor é 15, então a angular da maior e da menor existe o quê? Essa relação aqui, ó. Então, da menor para maior, a relação vale 5.
Gabarito, letra D. Tudo bem? Pessoal, essa eu já fiz. Pediram a 9 também. A 9. Tá aqui, ó. Um eucalipto encontra-se plantado perpendicularmente junto a uma superfície plana. Então tá aqui, ó. Aqui tem o quê? Um eucalipto, tá? A árvore é cortada junto ao chão e leva 4 segundos para deixar a posição vertical e chegar até aqui, ó. Daqui até aqui, o tempo de queda é de 4 segundos. Só cuidado com uma coisa, tá? Isso aqui não é o tempo para dar uma volta completa. Então, aqui ele só fez o quê? 1/4 disso. O tempo total seria, ó, 4 segundos vezes 4. Então, para ele dar uma volta completa, se ele desse, né, o período é igual a 4 vezes o tzinho ali, ó. Então, o período seria de quanto? 16 segundos. Cuidado aqui, pessoal, ó, que o eucalipto cai o quê? No primeiro quadrante, né? Só isso. Determine o valor aproximado da velocidade angular de queda desse eucalipto em radiano por segundo. Velocidade angular é igual a 2π sobre o tempo total, que é o período, tá? Então, a velocidade angular, aqui estava o segredinho, ó, 2π, e o período seria como se ele fosse dar uma volta completa, que é 16. Aqui está o segredo. Então, a velocidade angular, corta esse com esse, é π sobre 8, o quê? Radianos por segundo. Essa era a resposta, tá bom? Letra C. Tranquilo? Pessoal, pediram também a questão 13. Vamos ver a 13? A 13 tá aqui, ó. 13, juntos. As pás de um gerador eólico de pequeno porte realizam 300 rotações por minuto. Primeiro passo, já vão passar isso aí para hertz, tá? Então, 300 RPMs, para passar para hertz é só dividir por 60. Então, a frequência é de quanto? 5 Hz, Sistema Internacional. Adotando π igual a 3, calcule o módulo da velocidade em metros por segundo de um ponto P situado numa das pás a 1,2 metros do centro da rotação. Então, velocidade é igual a quem? 2 vezes π vezes o raio, 2πr, vezes a frequência, tá? Então, velocidade é igual a quanto? Aqui, ó. É 2 vezes. Quanto que é o π? Ele mandou usar 3. Quanto que é o raio? O raio aqui, ó, pelo desenho, é de 1,2 metros. Vezes quanto? 5. Então, a velocidade vai dar quanto, ó? Aqui vai dar 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 1,2 dá 36 metros por segundo. Vamos conferir? Vamos conferir, tá? Então, o que acontece, ó? 2 vezes 3 vezes 1,2 vezes 5. Ó, tava certinho. Bacana? Então, essa é a letra A. Pessoal, pediram também a questão 15 da CAF. Essa aqui, ó, tá? O funcionamento do limpador de para-brisas deve ser verificado com o motor ligado nas respectivas velocidades de acionamento, devendo existir no mínimo de 2 velocidades distintas e parado automático quando aplicado. A velocidade do menor deve ser de 20 ciclos por segundo. Então, ó, esse menorzinho, a frequência é de 20 ciclos por minuto. E do maior, no mínimo com 15 ciclos a mais. 20 mais 15 dá quanto? 35, tá bom? Considere que o automóvel tem um limpador dianteiro. Aqui, esse raio é de 40 centímetros, tá? E aqui é a metade, 20 centímetros. Tudo bem? Com base no exposto, determine a razão entre a velocidade angular do dianteiro pelo traseiro. Então, a razão
é a velocidade angular do dianteiro pela velocidade angular do traseiro. Tudo bem? Quem é velocidade? 2π vezes a frequência. Sobre quem? 2π vezes a frequência. Corta e corta. Qual é a frequência do dianteiro, tá? Ó, o traseiro é o menor, então a frequência do dianteiro é 35. E do traseiro é quanto? 20. Isso aqui vai dar quanto, então? Essa primeira razão, vou chamar de R1, que é a razão 1. Aqui dividindo por 5 dá quanto? 7/4. Já teria a resposta, tá? Qual seria a segunda razão? R de razão. Ele quer a velocidade linear do dianteiro pela velocidade linear do traseiro. Então aqui vai ser o quê? 2π vezes R vezes F, tá? Tá aqui, ó, tá? Sobre o quê? 2π vezes R vezes F. Corta e corta. Quanto que é o raio do primeiro? 40. Qual é a frequência de cima? 35. O de baixo é quanto? 20. E o raio é quanto? 20. Corta esse com esse, aqui vai dar quanto? 2, né? É isso, né? Então aqui vai dar, ó, razão número 2 vai ser quanto? 35 vezes 2 dá 70, que divide por 20. Corta esse com esse, vai dar quanto? 7/2. Bacana? Então aqui vai dar 7/4 e 7/2. Letra C. Tudo bem? Pessoal, dessa aula me pediram essas aqui, ok? Aí pediram da aula 6. Então, aqui já foi. Estamos quase acabando já, né? Nossa última aqui, ó, aula 6. Pediram a 5. Conta aqui, ó. Aula 6, número 5. Uma panela com 1 kg de água a 20 graus Celsius é colocada para aquecer, atingindo a temperatura de ebulição em 4 minutos. Num local onde a pressão atmosférica é normal. Então ela vai ferver a 100, né? A partir desse instante, o tempo necessário para vaporizar toda a água é... Pessoal, então a potência de aquecimento é igual à potência de vaporização. O que é potência? Calor sensível, que ela está esquentando pelo tempo, e aqui ela vai vaporizar, né? Calor latente pelo tempo. Quem é o calor sensível? Ó, mc delta T, pode ser θ aí também, sobre o tempo, é igual a mc delta T sobre o tempo. Não depende da massa, cortei aqui, né? Qual é o calor específico da água? 1. Ela estava 20, de 20 até 100 dá 80. Quanto tempo ela demora? 4. Qual é o calor... Então aqui, ó, esse calor latente... Opa, aqui é calor latente, né? Calor latente o que é? M vezes L, L de vaporização. Que é calor o quê? Latente, que é sensível, né? Ó, dá uma olhadinha. M, L de vaporização. E o L de vaporização vale 540 sobre o tempo que ele pediu. Pessoal, aqui vai dar quanto? 20, né? Corta esse com esse, então quer dizer que o tempo vai ser quanto? 54 por 2 dá 27 minutos. Então, esse calor latente aqui, ó, L de latente, o latente de vaporização era 540, depois que ela entra em ebulição, ela demora 27 minutos para virar completamente vapor aquele 1 kg de água, tá bom? Pessoal, pediram a 7 também, tá aqui, ó, 7. Ao esquentar água para uma xícara de chá, um inglês utiliza uma chaleira de capacidade térmica 250 calorias por grau Celsius, na qual coloca 0,1 litro de água. O calor específico da água é 1 e sua massa é de 1 grama por centímetro cúbico. A temperatura inicial do conjunto é 10. Quantas calorias devem ser fornecidas para que a chaleira e a água cheguem até 90? Então, pessoal, a quantidade total vai aquecer o quê? A chaleira
mais o quê? A xícara de chá, né? Mais o chá aqui. Ok? Então a quantidade total vai ser o quê? A chaleira eu não tenho a massa, mas eu tenho a capacidade térmica. Então é Czão vezes o quê? ΔT mais o quê? MC ΔT, que é o aquecimento da xícara de chá. Então a quantidade total vai ser quanto? Isso aqui é 250. Quanto que é o ΔT? Ele quer chegar a 90, saiu de 10, variou 80. Mais. Quanto que é a massa de chá que tem lá em cima? É 0,1 litro. Cada 1 litro tem 1000 gramas. Então aqui tem, em termos de calorias por grama, então aqui pessoal, ó, então 0,1 litros corresponde quem? A 100 gramas. Então já bota direto aqui, né? 100 gramas, tá? Porque é calorias por grama, grau Celsius, né? 100 gramas, o calor específico da água é 1. Quem é o ΔT? A variação é a mesma, né? 80. Então a quantidade, tá? Seria quanto? Vamos fazer aqui então, ó. 25 vezes 250 vezes 80. Isso aqui, pessoal, dá 20, ó, que vai dar 20.000 calorias, 20 quilocalorias. E aqui vai dar quanto, ó? 80 vezes 100. Dá 8.000, né? 8.000. Então, a quantidade total disso aqui será de quanto? 28.000 calorias, ou 28 quilocalorias. Gabarito A. Então, cuidado, pessoal. Quando você não tem o MC, tem capacidade térmica, que foi esse caso aqui. No caso, a chaleira participou do processo, né? Pessoal, pediram a 9 também. Cadê a 9? A 9 está aqui, ó. Questão da CAF. Necessita-se aquecer uma massa M de água de 5 a 95, utilizando como combustível o etanol, admitindo-se que efetivamente 60% da queima do etanol foi transferido para a água. Qual é a razão da massa da água pela massa do etanol? Então, 60% do calor latente da queima do etanol foi usado para aquecer o quê? Água. Então fica 0,6, calor latente mudou a fase, M vezes L de combustão. E aqui começou o aquecimento, vai dar MC ΔT. Tá? Ele chamou etanol de E e massa da água de M. Então fica 0,6. Quanto que é a massa do etanol? E deixou indicado. Qual é o latente? O latente está aqui, ó, 6.000, ó, quilocalorias. Então aqui é 6.000. Tá? Notaram um detalhe, né? Lá é quilo, aqui é quilo, eu simplifico, né? Quanto que é a massa de água? Calor específico é 1. E foi da onde? De 5 até 95, variou quanto? 90. É isso? Então, pessoal, 6 vezes 6, 36, aqui dá 3.600, né? Massa do etanol. E aqui dá 90 massa de água. Ele quer o quê? Ele quer isto por isso. Então, ó, M sobre ME é igual a 3.600, tá enxergando bem aí? Sobre 90. Corta e corta. A relação das duas era de, ó, 9 vezes 4, 36, né? 40. Tudo bem? Pessoal, pediram a 11 também. Onde é que tá 11? Tá aqui, ó, 11. Aqui. Considere as afirmativas sobre mudanças de fase apresentadas a seguir. A sublimação. O que é sublimação? É a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor. Pode ocorrer quando acontece a passagem da fase direta, da fase sólida para a fase de vapor. A primeira está certa, tá? Aí como você é uma pessoa esperta, isso aqui não pode ser como resposta, tá? Isso aqui também não pode ser como resposta. Então já caiu duas.
A temperatura não varia durante o processo de fusão enquanto a pressão estiver constante. Sim, no calor latente, enquanto tiver água e gelo no nível do mar é 0, água e vapor na chaleira é 100. Então ela não muda. A 2 está certa. Se a 2 está certa, isso aqui está fora. Então pode ser, já achei a resposta. Só pode ser essa. A vaporização é um processo mais complexo que ocorre, pois, em 3 modos: por evaporação, lembra que é o natural, né? Tá? Na superfície, ebulição é aquele agitado e calefação é o mais violento. Tá certo também. Na fusão e na solidificação, todas as substâncias têm o mesmo comportamento. Cuidado com isso aqui, ó, todas. Água já é exceção. Expande na fusão, nem sempre. Elas podem contrair isso aqui, ó, tá? A água, lembra da água? A água, ó, a água, ela tem aquele comportamento, então não são todas. E contrai-se na solidificação. Não, né? 1, 2, 3, letra C. E para terminar, pedir a 12 da CAF. Considerando o diagrama a seguir sobre o estado de uma substância, analisa as afirmações abaixo. A partir do estado C, comprimindo, comprimir é o quê? Diminuir o volume, aumentando a pressão. Então ele vem daqui para cá, tá? Isotermicamente, com a mesma temperatura. A substância sofrerá solidificação. Aqui é vapor, aqui é líquido, isso não é solidificação, né? É uma condensação. A mudança de A para B é uma fusão. De A para B, sólido para líquido, é uma fusão. Isso aqui está certo. Em D está no estado sólido. Qualquer coisa que está no estado sólido. Diagramas de fase. Se a substância for descomprimida isotermicamente a partir do estado A, o que é descomprimir? Comprimir é diminuir o volume, descomprimir é expandir, diminuir a pressão, né? Se diminuir a pressão, vem para cá, ó. Ela, a partir do estado A, ela pode sofrer condensação, não é condensação, daqui para cá é sublimação. Para valores de pressão abaixo do ponto E, que é o triplo, né? Então, ó, abaixo do E, nós temos o quê? Nós temos sólido, nós temos vapor e podemos ter gás, não temos líquidos. A substância não pode estar no estado líquido, tá certo? Então, é a 2, a 3 e a 5, letra C. Deu, gente, ó? Então, o que me pediram, eu resolvi. Continue fazendo isso lá no nosso grupo de WhatsApp e foco no vestibular. Grande beijo, até a nossa próxima correção.